Olá, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo com mais um Palavra de Vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus ao canal. É uma alegria recebê-lo aqui. Quero desde já também agradecer a você que tem se inscrito no canal, que tem deixado o seu like, tocado o sininho, marcado todas. Quero dizer que você é muito importante nesse projeto, amém? E também está nos ajudando muito a levar esta palavra a tantas outras pessoas que precisam, amém? Por isso, eu agradeço de coração e também quero fazer meu agradecimento aqui todo especial aos nossos intercessores. São homens, mulheres que amam orar, que têm um chamado na área de oração e que têm orado por esse canal, têm orado pela minha vida, pela vida da minha esposa. Como vocês sabem, nós estamos aqui numa guerra contra um câncer na vida dela e nós estamos nessa batalha diante do Senhor em oração e com o nosso general à frente. Cremos na grande vitória dela em nome de Jesus. Por quê? Porque nós cremos no Deus de milagres, amém? E o nosso Deus, Ele ama o seu povo e Ele quer que o seu povo esteja bem, esteja com vida e vida em abundância, amém? Por isso que eu quero desde já agradecer a todos em nome de Jesus que têm nos mandado e enviado mensagens, pessoas que têm realmente orado, que têm sido um instrumento de Deus para nos fortalecer, para nos alegrar. Vocês são muito importantes para nós. Glórias a Deus. Então é isso aí, queridos. Olha, hoje eu estou com mais uma palavra abençoada e eu gostaria muito que você estivesse abrindo sua Bíblia. Hoje nós temos acesso com muito mais facilidade à palavra de Deus, não é verdade? Hoje a gente tem muitas Bíblias via celular, em todas as versões praticamente, não é verdade? Então você pode, estar aí abrindo na 2ª Crônicas, está lá no Velho Testamento, amém? Ali no capítulo de número 20. E nós vamos fazer uma leitura e eu queria que você nos acompanhasse. Amados, eu quero desde já lembrar vocês que muitas vezes a gente coloca lendo numa versão e às vezes eu coloco em outra versão os textos disponíveis no vídeo para que você possa também estar acompanhando, tá certo? Então isso é para quê? Para que você vá se habituando a conhecer também outras versões da Bíblia, tá certo? Então às vezes eu tenho a minha preferência que é a atualizada, mas tem pessoas que preferem a corrigida, tem outros que preferem a NVI, outros preferem a King James e assim vai, não é verdade? Então, mas o significado, o sentido é o mesmo. Por isso que nós devemos, tá? Vocês não estranhem quando vocês pegarem um vídeo que eu estou aqui lendo uma versão e vocês estão vendo aí no vídeo outra. Então não se preocupe que isso é uma forma da gente estar motivando você a conhecer outras versões também das Escrituras. Tudo bem? É isso aí. E não esqueça de participar. Coloca teu comentário no vídeo, amém? Fala aqui o que é que você achou, o que é que esse vídeo somou na tua vida. Porque o nosso propósito aqui, amados, do Palavra de Vida, gerando vidas, é abençoar, edificar a vida das pessoas, amém? E como que nós vamos fazer isso? Através da Palavra de Deus na sua essência, porque a Palavra de Deus é quem verdadeiramente nos abençoa. A Palavra de Vida tem esse compromisso aqui de estar levando a Palavra de Deus na sua essência até os nossos inscritos, até aquelas pessoas que acompanham o nosso trabalho, tudo bem? Glórias a Deus. É isso aí, amados, olha, a palavra do Senhor está aqui no livro de Crônicas, que diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que
dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não há desde para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os montes Seri, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Amém, queridos? Então nós vimos aqui uma situação muito difícil. Aqui o rei Josafá estava ali sofrendo um ataque das nações do povo de Moabe e de Amon. E esse povo, eles eram muito numerosos e eles vinham para destruir o povo de Deus. E o rei Josafá, ele foi o quarto rei do sul, ou seja, da tribo de Judá. Ele era filho do rei Asa, e ele aos 35 anos reinou sobre Judá, e reinou por 25 anos. Então a gente vê que ele, quando ele começou o seu reinado, ele era um jovem, não é verdade? Um jovem de apenas 35 anos. Judá estava sendo, de que forma? Atacada por 3 exércitos inimigos, que se aproximavam e se aproximavam muito rápido. Ele precisava de planos, de estratégias, afinal estava diante de uma ameaça, e uma ameaça de guerra contra seu povo, contra o seu país. Mas Josafá, em vez de se desesperar, em vez de entrar em total choque diante de uma situação daquela, ele faz o quê? Ele, diante daquela guerra, diante daquele quadro que estava totalmente adverso, é agora que o nosso povo vai ser destruído, é agora que todos nós vamos se acabar, vamos ser dizimados da terra. E aí ele fez o quê? Ele convoca o povo, homens, mulheres, crianças, e ele disse, e ele faz o quê? Ele chama esse povo a se apresentar diante do Senhor e derramar os seus corações diante de Deus. Se você olhar a partir do versículo 12 aí, veja o que aqui diz aí, ó, no 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, todos os seus filhos. Entendeu, queridos? Então nós vimos aqui que todos ouviram a voz do rei. Todos ouviram a voz de Josafá. Hoje as pessoas têm uma dificuldade de ouvir, né? Elas até escutam, mas não ouvem. Qual é a diferença de escutar e ouvir? É porque quando a gente escuta e ouve, a gente atende, a gente obedece aquela voz, aquele comando, aquela direção. Não é verdade? Quando a gente não obedece, a gente apenas o quê? Apenas ouviu, mas não escutou. Não é verdade? Então, queridos, é isso. Nós vimos aqui a situação que estava esse povo. E ali então, o que Josafá faz? Convoca homens, mulheres, crianças, ou seja, todas as pessoas estavam ali mobilizadas, todas as pessoas estavam ali ligadas diante daquela situação. Amados, nós vivemos nos dias de hoje debaixo de muita pressão, de muita cobrança, não é verdade? Hoje, olha, com o avanço da tecnologia, com essa chuva de conhecimento que foi derramada sobre a terra, o que acontece? As pessoas estão sendo cada vez mais cobradas, elas mesmas se cobram muito. Queridos, a gente está vivendo um tempo muito difícil. A quantidade de adolescentes, de jovens entrando no quadro depressivo, entrando em depressão, é muito grave, amados. E a depressão, ela é um inimigo silencioso. Ele vai trabalhando e minando as forças da pessoa até levar a pessoa ao suicídio. Então, em nome de Jesus, se você tem alguém na sua família, na sua casa, conhecido seu, e está passando por um quadro depressivo, em nome de Jesus, procure ajudar essa pessoa, procure conversar com ela, procure ouvi-la, procure ajudar, leve ela a uma igreja,
Amém? Leva ela, se você tiver condições, a um psicólogo. Leve ela para ser assistida, porque ela precisa urgentemente disso, amados. Amém? É coisa muito séria, amados. E debaixo dessa cobrança, dessa correria, desse desespero que as pessoas se encontram, isso está levando as pessoas a um quadro de pressão muito grande. E a pressão constantemente leva o quê? Leva a pessoa à depressão. E se você está sob pressão, você precisa fazer algo. Você precisa tomar uma decisão. Você não pode continuar debaixo dessa pressão, porque senão você não vai suportar. Você não vai aguentar. Vai chegar uma hora que a corda arrebenta. Vai chegar uma hora que você vai explodir. Por isso que precisa fazer algo. Amém? Não busque ajuda fora do Senhor. Vamos dar uma olhadinha aí no livro de Salmos. Você deve estar com sua Bíblia aí, não está? Amém? Se você está, vamos dar uma olhadinha aí no Salmo de número 62. Pode ser? Olha só, Salmo 62, no versículo 1 e 2 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Então, veja bem, você está debaixo de pressão, você conhece alguém que está passando por um quadro depressivo, ajuda essa pessoa com a palavra de Deus. Amém? Ajude ela a meditar na palavra do Senhor. O que é que João 8,32 diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é lá, é na palavra, é nessa palavra que nós iremos realmente encontrar a nossa libertação. O que é que João 8,36 diz? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então olha como é interessante, como é importante a gente estar verdadeiramente meditando na palavra do Senhor. Faça como Josafá, fixe seus olhos no Senhor. Amém? Ore ao Senhor, derrame seu coração na presença do seu Deus. Amém? Quando vier essas crises que estiverem perturbando você, que estiverem oprimindo você, vá para o silêncio do seu quarto, dobre seu joelho, fale com teu Deus. Ele é teu amigo, Ele quer ter uma intimidade maior com você. Ele quer ser um pai amoroso, Ele quer ser um pai que cuida, Ele quer ser um pai que protege. Por isso você não deve ter nenhum receio. Ah, pastor, mas olha, eu cometi um pecado, porque eu fiz uma coisa horrível, eu fiz uma coisa que é imperdoável. Não existe, queridos. Não existe nada que você, ou você, ou ser humano nenhum, possa fazer nessa terra que não possa ser perdoado por Cristo. A obra do nosso Cristo foi tão perfeita no Calvário que você tem a liberdade de entrar na presença dele e colocar o seu pecado, por maior, mais fedorento, mais sujo, mais terrível que seja. Coloque na cruz de Cristo. E depois que você colocar diante do Senhor, você toma posse do perdão. Você toma posse porque o Senhor Jesus diz, amém? Que ainda que teus pecados sejam os piores, Ele vai fazer o que? Ele vai deixar limpo. Ele vai te curar, Ele vai te sarar, Ele vai te libertar, Ele vai quebrar essas amarras que têm prendido você nessa depressão, diante dessa situação. Veja bem, Josafá, diante daquela situação, ele vai primeiramente buscar a Deus. É isso, amados, que nós temos que ter. A sensibilidade, que nós temos que ter o entendimento, que nós temos que ter a convicção e a certeza que nós devemos fazer quando nós nos deparamos diante dos problemas. A primeira pessoa que nós devemos buscar, procurar, é o nosso Deus. Por isso não hesite. Ah, mas Deus não vai me ouvir. Vai, com certeza. Ele diz que ainda que uma mãe, olha só, uma mãe, venha se esquecer do seu filho ainda no ventre, venha rejeitá-lo, jamais ele te rejeitará. E jamais ele irá te deixar. Por quê? Porque ele diz que você está escrito. Eu e você estamos escritos na palma das suas mãos. Então, todas as vezes que Jesus olha na palma das suas mãos, ele vê o meu nome e ele vê o seu nome. Amém? Você entendeu? Então, em nome de Jesus, faça isso. Na caminhada da vida, nós andamos e encontramos muitas adversidades, não é verdade? Todos os dias nós nos deparamos com grandes adversidades. E enquanto nós estivermos andando, vivendo nesse mundo, nós estaremos diante dessa situação. Eu sempre gosto
de repetir um jargão criado por mim mesmo, que eu digo o seguinte: nós temos que matar um leão por dia e deixar o de amanhã amarrado para diminuir o trabalho. Por quê? Por conta dessas adversidades que nós encontramos todos os dias. E nós, por sermos seres humanos limitados, falhos, humanos, pecadores, o que acontece? Essas adversidades acabam trazendo grandes prejuízos para a nossa vida financeira, nossa vida material, nossa vida espiritual, nossa vida familiar, ou seja, todas as áreas da nossa vida. Por quê? Devido a essas brechas que nós abrimos. E às vezes até inconscientemente, não é verdade? Nossa vida, ela é comparada com o quê? Com a jornada do povo de Deus pelo deserto. Passamos por dificuldades, passamos por perigos, enfrentamos secas, terrenos áridos, espinhosos, mas Deus, Ele nos guarda em todo o tempo. Todo o tempo o nosso Deus está nos guardando. Eu queria que você abrisse sua palavra lá no Salmo de número 144, no versículo 2, o que é que o Senhor diz? Derrama perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Viu que coisa forte? Então, queridos, é isso. O salmista aqui estava colocando derramando perante Ele a queixa dele, estava derramando diante dele, expondo o quê? As tribulações que ele estava vivendo. É isso que nós temos que fazer, colocar diante do Senhor. Senhor, tu sabes que sou humano, sou falho, sou limitado, eu erro mesmo, Senhor. Eu estou aqui diante de ti porque eu preciso que o Senhor venha restaurar essas áreas da minha vida que foram caídas. O Senhor, Ele envia o maná do alto, Ele fez sair água da rocha, Ele guiou o seu povo com uma coluna de fogo, não foi isso, pelo deserto? E Ele levou esse povo e o colocou na terra prometida conforme a promessa que Ele fez a Moisés. Então, queridos, é por isso que Jesus diz lá em João 14,6, vamos dar uma olhadinha lá? Se você tiver com sua Bíblia aí, vamos fazer isso, João 14,6, e vamos ver o que o nosso Deus vai nos falar, amém? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. As pessoas dizem: todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Não, nós vimos aqui a Bíblia respondendo isso para nós. A Bíblia diz que é o quê? Jesus é o caminho, Ele não é um dos caminhos. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então somente nele nós vamos encontrar esses atributos. Somente nele nós vamos encontrar essas virtudes. Amém? Por isso que nós devemos estar o quê? Ligados, antenados ao nosso Deus. Você está me entendendo? Amém? Sim ou não? Então é isso, queridos. Nós temos que ter esse entendimento. Nós vimos também outras passagens, por exemplo, Hebreus 12:2 diz, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Também lá em Isaías 45:22 diz, olhai para mim e sede salvo, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Viu aí? Miqueias 7:7 diz, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Que coisa forte, não é verdade? Olha o que diz o Salmo 112, no versículo 7. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Salmo 112, no versículo 7. E também, Isaías 50:10 diz, olha, quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Está lá em Isaías 50:10. Quando nós agimos, esperamos e confiamos no Senhor, Ele peleja por nós, Ele cuida de nós. Como você reage quando não há nenhum sinal de mudança diante do seu problema? Você é tentado a tomar uma decisão? Como você reage? Você resolve do seu jeito ou espera a resposta do Senhor? Existem algumas situações onde você já disse no seu coração, não sei mais o que fazer. Pare de olhar para os outros e as circunstâncias. Vá até o Senhor, o Todo-Poderoso, e Ele te ajudará, e Ele irá pelejar contra a tua causa. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o mais fará.
Tá vendo? Isso está lá no Salmo 37:5, amados. Deus, ele entrou com providência e Josafá não precisou mover um dedo, amém? Ele não precisou sacrificar um soldado seu, nenhuma pessoa da sua cidade. Ele não precisou usar nenhuma arma contra os seus inimigos. Por quê? Porque Jesus, o nosso Deus, ele peleja por nós. Jesus, ele foi àquela cruz do Calvário para nos dar essa certeza de que ele nos guarda, de que ele nos protege, de que nele nós podemos confiar, de que nele nós podemos contar. Então não importa o problema que você esteja vivendo, acione ele diante de Deus, amém? Coloque ele diante do seu Deus nas suas orações, que você vai ver, Deus vai arrancar esse fardo pesado que está sobre a tua vida, e ele então te entregará o seu fardo, que é leve e suave, amém? Glórias a Deus. Era essa a mensagem que eu tinha para compartilhar com você nesse vídeo. Eu espero que você tenha sido abençoado e edificado assim tanto quanto eu fui. E aí sim, com certeza você estará feliz, porque o nosso Deus, ele é esse o desejo do seu coração. Amém? Glórias a Deus. Então, olha, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like, toque o sininho, marque todas, amém? Se você quiser também falar conosco em particular, nós temos o nosso e-mail, que é palavradevidas@gmail.com. Você pode deixar o número do seu WhatsApp, que nós entraremos em contato, amém? E poderemos estar dando uma assistência melhor para você, tudo bem? É isso aí. Bom, eu fico por aqui, fiquem todos na paz do Senhor. Aí nós temos outros vídeos do canal, amém? Que podem também ministrar profundamente e grandemente sobre a sua vida. E em nome de Jesus eu te convido a você continuar aí no canal e acessar esses outros vídeos. Tudo bem? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.